pessoal. Bom, eu vou fazer tudo praticamente num vídeo só agora, né? Aqui nos slides eu vou passar só alguns direcionamentos para vocês, mas o negócio vai acontecer mesmo lá no MATLAB, né? As decisões e como que a gente faz as coisas. Então, só para relembrar, né, dessa questão do que a gente quer, né? Então, às vezes a gente quer um tempo mais rápido ali do pico, né? Então a gente precisa aumentar a frequência de corte, quer um sobressinal menor, a gente precisa aumentar a margem de fase. Então, a gente vai se guiar aí por essas características da relação, né, entre a resposta no tempo e a resposta em frequência. Tá? Então, vamos pensar nos critérios. Né? Então, a gente precisa verificar a frequência de corte, que seria a frequência onde a gente tem a magnitude 0 dB aqui. Né? Então, essa frequência ela já é grande o suficiente, né, para a gente ter um sistema rápido o suficiente? É a pergunta que a gente tem que se fazer. Né? A outra coisa é verificar se a margem de fase ela é grande o suficiente para que a gente tenha esse amortecimento suficiente, ou seja, um sobressinal razoável, né, que seja ali dentro de um certo limite. E também verificar se a constante aqui de regime, aqui atrás agora, né, nas baixas frequências, se ele tem um ganho interessante, né, já que isso aqui está diretamente relacionado com a nossa constante de erro. Então, se isso aqui for grande o suficiente, a gente tem uma constante de erro de regime grande o suficiente, ou seja, um erro abaixo aí, que geralmente a gente coloca de 1%, né, que é os 40 dB lá que eu já tinha comentado. Né? Então veja que nesse caso aqui, exemplo que a gente vai rodar lá no MATLAB também, né, a gente tem um ganho aqui em 20, né, que não é o adequado, né, a gente quer colocar ele lá em 40. A gente tem uma frequência que é 3.23, né, eu vou, né, comentar como fazer isso para ir para 10. Tá? Então aqui a gente já vai colocar como um critério que a nossa frequência de corte seja 10 radianos por segundo. E a nossa margem de fase ela já é pequena ali, né? Então, se a gente colocar no 10 ainda, que é mais para frente, vai ser menor ainda, né? Então, a gente tem uma resposta que é muito ruim. A gente quer aumentar essa margem de fase e colocar ela aí acima de 60 graus. Eu comentei por cima com vocês semana passada, né, que a margem de fase está relacionada com essa margem de delay que a gente tem, né, na nossa malha e quanto que o nosso sinal ele pode ficar atrasado para, né, conseguir fechar a malha. E aqui no Bold, a hora que a gente faz essa análise aqui das estabilidades, ele dá essa margem, a margem de delay é 0.102. Né? Essa margem aqui ela está relacionada com a margem de fase e com a frequência. Tá? Então, numa mesma margem de fase, mas numa frequência maior, esse delay aqui seria menor. Tá? E aí, quanto menor a frequência, né, você aumenta esse delay. Então, é como se o seu sistema fosse mais lento, você aguenta mais delay. Né? E quanto o seu sistema for mais rápido, o seu sistema aguenta menos delay. Né? Tem uma margem de delay menor. E é lógico que se você aumenta a fase numa mesma frequência aqui, você tem uma margem de delay maior, tá? Tem isso também para a gente observar. Então, às vezes, os critérios de desempenho elas estão relacionados com essa margem de delay aqui. Você precisa, então, relacionar tanto frequência quanto margem de fase também, tá? E por fim, a gente vai querer aumentar isso aqui para 40 dB, né? Ou aumentar o tipo também, porque se a gente aumenta o tipo, ou seja, acrescenta um PI, a gente leva o nosso erro de regime para zero, né? Lembrando lá das aulas de tipo de sistemas. Então, é basicamente isso aqui dos slides, tá? A gente vai ver mesmo lá no MATLAB tudo como que a gente faz aí para fazer essas escolhas. Então, aqui tem o nosso sistema, né? Eu vou plotar o bold dele. Então, a gente é aquela figura lá que a gente viu nos slides, tá? Então, não tem nada de diferente, é isso aqui, certo? É isso daqui. E eu vou plotar o step da malha fechada desse sistema aí, tá? Então, lembrando que aqui a gente já tem tudo definido, né? A gente tem o ganho, né? Não é igual ao lugar das raízes, hein, gente? Então, a gente simplesmente fecha aqui, né? Com a própria G. A gente não escolhe K nenhum, né? O K, se a gente colocasse um K aqui, o bold seria diferente, né? Ele fica deslocado para cima. A gente vai fazer isso, aliás, a gente vai alterar
essa magnitude também. E aí, a hora que a gente fechou, ele ficou com um sobressinal bem ruim, né? O tempo de assentamento está lá em 12, né? 8 aqui na verdade, né? Mas ele vai até 12 aqui. Né? O erro de regime está bem ruim também, né? Então, a gente pegar aqui é 0,9 praticamente, então quase 10% aí de erro. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero, né, que a minha frequência de corte seja 10 radianos por segundo. Então, eu vou fazer que o meu pico, no meu pico lá do meu compensador de avanço, seja a própria frequência 10. Então, a minha frequência é igual a 10. Tá? Então, isso aqui eu já estou definindo lá no meu compensador de avanço, né? Naquela onda que ele forma na fase. Né? O pico vai ocorrer nos 10 radianos por segundo. E o valor dessa fase no pico tem que ser 60 graus. Né? Porque eu quero adicionar 60 graus ali para eu conseguir um pouquinho mais de 60, que foi o que eu tinha colocado como critério lá nos slides. Né? Simplesmente para eu diminuir o sobressinal, né? E ter aí um amortecimento um pouco melhor. E aí o que acontece é que eu tenho que resolver aquela equação de segundo grau. Né? Então eu formo esse vetor aqui com os fatores, né? 1, o menos 2 dividido pelo cosseno da fase e o 1, né? Para ser o alfa quadrado, alfa e alfa elevado a zero. Então aqui simplesmente a constante 1. Né? E faço as raízes desse polinômio de segundo grau. Né? E me dá o R aqui, que vai me dar duas respostas. Né? Então, a gente precisa analisar essas duas respostas e pegar a que está entre 0 e 1. Tá? Pegando a que está entre 0 e 1, a gente consegue construir um compensador com a frequência que eu defini aqui e o alfa que foi escolhido através desse cálculo aqui. Tá? Então, basicamente é isso. Escolhi o alfa e coloquei aqui. E vou multiplicar, né? Multipliquei aqui a planta pelo compensador. E vou fazer o bold dele para a gente ver o que aconteceu. Então, é isso que... Ah, peraí que faltou uma definição aqui. Vou dar tudo aqui de novo. Esse é o bold agora comparado com o que a gente tinha antes. Então, vamos ver aqui, né? O que aconteceu. Aqui, olha, a gente tinha nos 3, mais ou menos, né? Como que é? 3.23. Então, aqui, né? Ó, aqui a gente já acrescentou, né, aquela fase. Então, veja que aqui, ó, se a gente tivesse um compensador aqui, ó, que fizesse essa onda aqui, né, foi o que a gente adicionou aqui, ó. Porque ele vinha aqui para o menos 180, só que a gente falou, não, a partir de aqui, dessa década abaixo do 10 elevado a 1, que é o que a gente colocou como pico, né? Então o pico está aqui, ó. Veja que o pico está aqui, né? A gente tem uma lombada aqui, né? Uma onda que faz isso daqui, ó, né? Então aí a gente tem isso aqui, essa onda somando nisso daqui, certo? Então por isso que esse pico acontece aqui, ó, no 10 elevado a 1, que foi o 10 que a gente colocou lá, certo? A gente tem essa soma do compensador com a própria planta. Tá? Então a gente faz essa onda, só que aí teve um pico e aí depois ele desceu de novo. Que é isso aqui que a gente está vendo. Tá? E outra coisa, né? A magnitude, o que aconteceu? Ela caiu, né? Ela caiu um pouco porque é da maneira que a gente definiu lá o compensador, né? Ele tem esse decaimento nas baixas frequências. Então a gente tem que analisar qual que é o ganho aqui nos 10, certo? Então qual que é o ganho que está acontecendo aqui no 10 e aumentar esse ganho, porque eu quero que a frequência de corte seja o próprio ganho aqui, né? Então aqui, ó, a frequência de corte eu quero que seja 10. Cadê? 10. Então eu preciso aumentar 31.5 decibéis, tá? E é isso que eu faço aqui, olha. A hora que eu pego esse H e faço o bold da minha OpenL, né? E analiso na frequência 10, ele vai me dar o ganho, tá? E ele já me dá o ganho sem 100 decibel, tá?
Me dá o próprio ganho mesmo, ó, 0.0269. Se eu faço o decibel disso daqui, log 10 de H, ó, ele me dá os menos 31.39, que é o valor que a gente tem aqui, né? Que está um pouquinho deslocado. Eu não consigo pegar. Aí, peguei. É, ó, 31.4, ele aproximou, né? 31.39. Ou seja, eu preciso fazer uma multiplicação de um ganho que é o inverso disso daqui, porque eu quero aumentar, certo? Então, quero fazer 1 sobre H. Então, preciso aumentar em 37 vezes, tá? 37 vezes. Então, o meu ganho K aqui, ó, meu ganho, aquele KC lá do slide, né? É o inverso disso aqui, para eu aumentar a minha malha aberta, né, desse ganho. Então, multipliquei aqui. E aí, eu ploto de novo essa outra malha aberta, já agora com o ganho correto, né? E vejo que a minha frequência de corte aqui está nos 10, certo? Então, olha lá, minha frequência de corte está nos 10. E eu tenho uma margem aí de fase de 65. Só que o que aconteceu? Eu aumentei o ganho, né? Então, ele foi lá para 28, mas ainda eu quero chegar em 40. Então, a gente precisa aumentar, né, esse ganho nas frequências baixas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma... antes disso, né, tem o plot aqui do RLOX, só para a gente observar, né, o que está acontecendo, tá? Na hora que eu acrescentei aquele compensador, né, ele ficou uma coisa bem grande aqui, né, bem menos 35 aqui, e acrescentei esse zero aqui, né? Então, para vocês verem o que está acontecendo, e aí que seria como se a gente fechasse no ganho 1. Então, ó, ganho 1 ele está quase próximo do zero, né? Então, cancelando praticamente. A gente tem então, outros valores aqui. Então, o 1 está aqui. Então, assim, a gente tem três polos reais na malha fechada, tá? 3 polos reais na malha fechada. E um polo que ele está muito próximo do zero. Então, aqui provavelmente vai aparecer um sobresinal por causa do zero, né? Mas, assim, praticamente sem sobresinal, né? Então eu faço esse plot aqui, tá? Da malha fechada. Olha lá, a gente tem um sobresinal que é por causa do zero, né? Que não está tão próximo assim, o polo, né? Mas a gente já melhorou muito a nossa resposta da malha fechada com esse compensador, né? Com esse compensador aqui. Então o assentamento melhorou muito por causa do próprio amortecimento que melhorou, né? E o sobresinal melhorou, mas ele não foi para zero por conta daquele zero que está ali à direita. Então a gente tem isso daí. Mas tudo bem, tá ótimo por enquanto, né? E aí o que a gente faz? Eu preciso agora aumentar, né? Aumentar a meu ganho aqui em baixa frequência. Eu vou analisar quanto que está esse ganho aqui. Então, eu faço aquele bold aqui, olha, esse bold por exemplo, no 10 a menos 1. Né? Então, eu olho aqui no 10 a menos 1, né? Ele vai me dar um ganho aqui e eu preciso saber quanto que eu ainda preciso aumentar, né? Para eu chegar no 100, que o 100 é o que eu quero, né? Eu quero chegar no 100 para chegar nos 40 dB, né? Foi a continha que eu falei ali no vídeo passado. Então, justamente o que eu faço aqui, ó, eu pego o H2, ele vai me dar um determinado valor, né? Então, ele vai me dar, vamos ver, 26, né? Ele vai me dar 26. Só que eu quero chegar no meu KP100, né? No KP99, na verdade, mas eu aproximo para 100 para a gente ter uma certa robustez aí. Então, a gente tem, né, que chegar no 100. Então, o 100, né, quanto que eu ainda preciso aumentar, quantas vezes eu ainda preciso aumentar, né? Eu preciso aumentar em 100 dividido por H2, certo? Que seria lá o meu beta, né? O meu beta está relacionado com isso daqui, só que na verdade isso aí é o quadrado, né? Eu falei que o ganho do, do compensador de atraso, na verdade é beta ao quadrado, certo? Então, aquele valor ali eu tenho que tirar a raiz, por isso que tem esse SQRT aqui, né? Que é Square Root, ok? Então, tiro a raiz e encontro o meu beta.
E aí eu quero que o pico do meu atraso ocorra na frequência, né, 10 elevado a menos 1, 0,1. Mas por que que eu decidi isso, né? Porque o que acontece? Imagina, eu estou aqui no 0,1. Aqui eu vou ter um atraso, olha, eu vou ter um atraso e que ele vai até a próxima década, né? Ele começa uma década anterior e vai até a próxima década, mais ou menos, né? Geralmente tem essa grandeza, né? Ele varia um pouquinho, mas a gente tem esse padrão aí para a gente observar, tá? Então ele tem essa movimentação. E aí o que vai acontecer? Se ele chega até aqui, né? Se eu coloco, por exemplo, 90 graus né, se eu acrescentar atraso mais aqui na frequência 1, eu vou ter problemas, né? Porque ele vai chegar bem abaixo aqui. Pode ser que eu passe, né, do 180, então eu vou ter uma fase, né? Muito ruim, certo? Então eu não quero. Eu quero que esse atraso eu tenha só quando eu tenho aqui uma frequência onde a fase, né, ela ainda é interessante, né, próxima de zero, tá? Então, eu vou acrescentar uma fase negativa aqui, tá? É isso que eu vou fazer, então, colocando, né, a frequência, cadê aqui, ó, em 0,1. Então, fazendo o compensador, multiplico pela malha aberta aqui que eu tinha criado com o compensador de avanço anteriormente, né? E já com o ganho, né? Então, é o próprio ganho, ó, ganho, OpenL, que é o compensador. Então, assim, planta, né? Aquele compensador, aí o ganho, daí eu fiz essa análise, vou colocar o compensador para que em baixa frequência a gente tenha esse DB lá adequado, né? E aí já vou rodar tudo aqui, né? Faço a malha fechada e aí a gente tem o nosso sisteminha aí. Então, olha lá, o que aconteceu? Aqui, ó, no 10 a menos 1, né? Ó, acrescentei um atraso e ele ainda ficou meio ruim ainda, né? Daria para colocar um pouquinho antes ainda, mas tá bom porque a gente tem, né? A gente tem fase aqui, tá tudo bem, né? E aí ele se juntou, né? A hora que ele vai indo para zero, cadê? Comparar esse com esse. O que aconteceu, ó. Aqui para trás, né, ele teve esse ganho aqui, então ele foi para o 40. Então, ó, beleza, dá 40, lá 39,9, a gente tem o nosso erro adequado, certo? E a gente tem, né, a fase agora aqui, ó, acrescentando uma fase negativa, né? Então ele veio e aí ele teria que ir para zero aqui, né? Ele teria que ir para zero aqui, está indo para zero. Só que a gente já tem, né, aqui no 10 elevado a zero, a gente já tem essa fase aqui, né? Então meio que ele se juntou, né? Então um veio para cá, só que ele estava indo para zero. Só que no momento que ele está indo para zero, o outro está decaindo. Então aí você tem essa junção aqui. Então nesse momento que o compensador de atraso foi para zero de novo, né? Foi para zero, a gente tem o que a gente tinha antes, tá? A gente tem o que a gente tinha antes aqui, né? Porque ele foi para zero. Então o compensador de atraso ele não está interferindo mais, mas a gente tem, né, esses valores aqui, ó. Então vamos tentar pegar aqui no 10 elevado a 1, vai ter provavelmente alguma diferençazinha aí, mas provavelmente é bem pouco, né? Vou pegar aqui um menos 115, né? Ver. A margem de fase lá, ó, 65, que seria 115, certo? Então, né, tá bem próximo aí do que né, porque 115 para chegar no 180 é 65, tá? Então a gente tem uma margem de fase, né, de 65. Na realidade eu posso fazer isso aqui, né? Devia ter feito antes. A margem de fase 65, margem de fase 65,8 antes. Que ainda tem, né, um certo resquício ali, um pouquinho, né? Ele tende a zero, né? Então foi esse ponto 8 de diferença, tá? Então, a gente tem a nossa margem de fase acima de 60, a gente tem a frequência de corte em 10, né? Olha lá, ó, frequência 10 radianos, e temos o nosso ganho aqui atrás, né? E aí a gente tem a nossa malha fechada final, que tem um tempo de assentamento bem ok, né? Um sobressinal bem baixo. A gente tem um erro aqui de regime que vai para 0,99, que é 1%. E aí
fechamos, né? Então a gente tem aí uma boa resposta no tempo, né? Dentro de critérios aí bem robustos e adequados, certo? Então dá para a gente, né, olhando só a frequência, né, e modificando a nossa malha aberta até a gente chegar num momento em que a gente tem todas as características que a gente gostaria de ter para que a nossa malha fechada seja adequada. Agora eu vou passar para a solução, né, do mesmo problema. Então é a mesma G, né? Vou tentar fazer um pouquinho mais rápido para a gente não perder tanto tempo. Aqui é o mesmo plot, tá? É o mesmo plot da malha fechada inicial lá e do bold. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou definir agora um PD em vez de um compensador de avanço. Só que agora, lembrando lá da nossa, do nosso... Eu vou até fazer aqui, ó, para vocês darem uma olhada antes da gente seguir. Eu vou criar aqui o PD, né, simplesmente. Então, o PD ele vai ter 1 e a frequência, né? E aí aqui embaixo eu coloquei 1 mesmo, né? Mas você pode colocar a frequência também, se você quiser manter o ganho igual a 1. Mas isso não tem diferença porque a gente ajusta depois, tá, gente? Isso a gente, né, eu mostrei ali, a gente vai fazer o bold e tudo mais, então a gente vai ajustando esse ganho. Isso também não tem problema. Porque a gente tem que se importar com a fase primeiro, né, que eu comentei. Então, criei o PD aqui, eu vou criar uma figura e plotar o bold do PD, tá? O bold só do PD. E aí, o que, que acontece, né? Aquela frequência que eu defini aqui, ó, que é o 2, eu não defini 10, né? Por que, que eu não defini 10? Porque eu quero que a fase já esteja lá em cima no 10. Né? Se eu coloco 2, a minha fase ainda vai ser 45 graus. Né? Perdão, se eu coloco 10, né, a minha fase ainda vai ser 45 graus, porque essa frequência é onde acontece o ponto de inflexão. Então eu coloco sempre um pouco antes, né? Uma oitava antes ou uma década antes, né? Você pode colocar da maneira que você quiser, né? Mas eu coloquei então em 2, tá? Por que, que eu coloquei em 2? Porque quando a gente olha aqui, ó, a gente já tem, né, muita coisa acontecendo aqui na frequência 1. Né? A gente já começa a ter esse decaimento, essa frequência de corte aqui, ela está em 1. Então não é interessante que a gente coloque todo mundo junto. Né? Aquela mesma questão que eu falo que a gente não pode colocar o zero exatamente igual ao polo. É interessante a gente colocar próximo. Né? Então coloquei em 2, tá? Então frequência 2 está aqui na frente, então a gente já não teria nenhum problema com isso. E aí coloquei o PD, né, nessa frequência aí, e aí a gente já tem lá no 10, a gente tem o que? Já tem 80 de fase, né? Então tá ótimo, tá? Então é isso aí que a gente tem que pensar quando a gente está fazendo o PD. A gente não vai colocar, então, igual o pico que a gente coloca do avanço, exatamente na frequência que a gente quer. Né? A gente tem que colocar uma oitava antes ou uma década antes para que a fase ela já esteja, né, muito lá em cima, já com 90 graus no caso ali, para que a gente tenha já um avanço interessante. Então aqui agora a gente tem, né, um sistema que tem, já está muito próximo, né? Já está na frequência 10 aqui o corte, né? Então foi coincidência, na verdade, tá? Mas aí a gente vai fazer um ajuste fino aí, né? A gente vai colocar no próprio 10. Então colocando aqui fazendo aquela mesma análise, né? Colocando o ganho, tudo mais. Então é a mesma análise, né? Então faço o bold para ver o ganho na frequência 10, faço um inverso e aí a gente vai ajustar exatamente para o 10 agora, né? Com exatamente no 10 aqui, ó, frequência 10, tá? Em ciminha. Com margem de fase 84, tá ótimo, né? E aí, a gente vai fazer agora, então, um PI, né? Só mostrando como ficou o R-locus, esse caso, né? Então, esse caso aqui a gente colocou um zero, né? Então, ele fica um pouquinho mais estável aí, né? Em comparação com o avanço, tá? Em comparação com o avanço aí, a gente tem uma certa diferença no R-locus, porque o avanço, ele não acrescenta zeros, né? Então, lembrando isso daí.
E aí aqui eu vou fazer a malha fechada do sistema que a gente está já. Então veja, a gente já tem, né, aquelas mesmas características, um sobressinal baixo, né? A gente tem um tempo de pico aí rápido, né, um tempo de assentamento rápido. Só que aí a gente tem agora ainda um problema de erro de regime. Então a gente vai acrescentar aí um PI, né? E o PI é a mesma história. Quando a gente faz o atraso, né, a gente define um pico ali, né, para onde vai acontecer o atraso. Só que aqui a gente tem um atraso antes dessa frequência, né? Então o atraso ele acontece bem antes, uma década antes. Então essa frequência que eu vou definir aqui, ela pode estar bem próxima, né, bem próximo da desse sistema aqui, né? Quer ver, ó? Porque o que vai acontecer? Ele vai vir de 90 graus aqui, né? Ele tem, na verdade, menos 90. E aí ele vai para zero. Então, a hora que ele vai para zero, é a própria frequência aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui no próprio 1, né, não tem problema. Porque aqui no meu próprio 1, ele ainda vai ter, né, uma fase muito pequena já. Certo? Porque ele vem de menos 90, né? E aí ele vai para zero. Então, vou construir aqui para vocês verem o que eu estou falando, né? Vou fazer e vou plotar o bold igual, né? Eu fiz anteriormente. Chamei de comp2 ali, né? Porque eu aproveitei o código, mas eu PI, tá, gente? Isso aí que eu fiz, né? Vou só mostrar eles aqui para vocês. S mais 1, que é a frequência 1 que eu coloquei, né? E o S embaixo, que é do próprio PI. Então, vou fazer uma figura e plotar o bold do PI, tá? E aí, o que vai acontecer, né? Esse aqui é o bold do PI. Olha lá, ó. Ele tem uma fase de menos 90 bem antes, né, da frequência que eu defini, aqui é 45 graus. E aqui no ganho, ele já está muito próximo de zero, né? O decaimento vem bem de antes, uma década antes. Então é a mesma coisa. Se eu falo assim, então o menos 90, o pico dele vai acontecer, né, no 0,1, então eu coloco, né, uma década para depois agora, né, essa frequência aqui. Então por isso que eu coloquei 1. Então, se lá no compensador de atraso eu definir como 0,1, né, esse pico, aqui eu posso definir como 1 a frequência, tá? Então é isso, né? Aí eu vou simplesmente multiplicar, fazer o plot aqui, e aí ele vai ter uma resposta no tempo que é muito similar ao da solução anterior que a gente fez ali, tá? Ele é bem similar, né? Não tem muita diferença aí. A única diferença, na verdade, é como a gente colocou PI, o erro, né, ele vai para zero, ele não vai para um erro de 1%, ele vai para erro zero de regime. Bom, a última coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? É rapidinho agora, só para comentar esse sistema aqui, olha, ele é um sistema que ele vai ter uma margem de fase, tá? Porque ele vai cruzar o 180, né, o menos 180, e aí significa que ele é condicionalmente estável. A gente tem essa margem de fase aqui, ó, margem, né, de 11,4. Só que então, para eu transformar esse sistema aí de um sistema condicionalmente estável, né, eu preciso fazer com que a minha fase ela não chegue no 180, né, ela não cruze esse 180. Eu preciso que ela, né, chegue a atender o 180, mas ela não pode cruzar. Ou seja, eu preciso acrescentar um zero aí no meu sistema, né, para que essa parte aqui do decaimento de 60 dB, lembra que eu falei assim, olha, eu estou tendo um decaimento de 20, né, ele vai para menos 90. Se eu estou tendo um decaimento de 40 dB, ele está indo para 180. Então, nesse caso aqui, eu tenho que estar caindo, né, a 60 dB por década. Então, a minha fase está indo para menos 270. E aí, o que eu preciso fazer, então, é acrescentar um zero. Né? Acrescentar um zero significa colocar um PD. E é justamente isso que eu faço. Né? Eu vou colocar um PD numa frequência antes dele cortar o zero aqui. Né? Então, um pouquinho antes. Vou colocar, então, né, justamente, acho que aqui eu acho que é quase 2. Né? A frequência 1,79, eu coloquei na frequência 2 mesmo. Né? Aqui, ó, 2. E aí, eu coloquei o PD, né? Fiz a conta aqui e fiz um novo bold.
tá? E aí você poderia, a partir desse sistema, né, fazer as mesmas coisas que eu fiz ali nos códigos passados. Então agora aqui ó, a gente tem um sistema, né, que tende para 180. Ou seja, ele não é mais condicionalmente estável, né? Eu posso aumentar a minha margem, eu tenho essa margem de ganho, né, infinita. Posso aumentar o meu ganho infinitamente. Eu só tenho uma margem de fase, tá? Bom, era isso, agora sim acabou, é bastante coisa, né, gente? Mas assim, espero que vocês entendam essa relação, né, das frequências com as características no tempo. Eu acho que essa que é a parte mais importante. E como que você manipula a resposta em frequência aí para dar o que você espera, né? Que aí você tenha uma resposta no tempo adequada. Fechou? Então é isso essa semana. E abraços. Semana que vem eu acho que é só um projetinho, né? A gente tá mais tranquilo aí no finalzinho do semestre. Até mais. Tchau, tchau.